Olá, aqui é o Felipe e seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui dessa série sobre Angular. Na aula de hoje eu vou mostrar aí como que você pode integrar o seu Angular com Bootstrap para fazer ali um layout mais bonito, como que vai criar os componentes e organizar as rotas da aplicação ali para o usuário navegar. Beleza? Então, bora para a aula. Beleza, já mostrando aqui a tela do meu computador, então a aplicação já está rodando. Na aula anterior a gente deixou ela sem nada aqui, beleza? Então, na aula de hoje, a gente vai integrar aqui com o Bootstrap. O que é o Bootstrap? Ele é um framework, beleza? Para desenvolvimento aqui, HTML. Ele é desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript. E ele vai ter aqui vários componentes que já estão estilizados e bem bonitos de serem utilizados. Então, vou mostrar aqui ó, exemplos de alerta, esse tipo de coisa, beleza? Então, se você quiser entrar mais a fundo aí no ramo do Bootstrap, dá uma olhada aí na documentação, beleza? Então, de maneira bem simplista aqui, ó, eu vou instalar ele usando o CDN. Então, eu não vou instalar via npm nem nada. Então, eu vou copiar aqui, vou vir aqui no meu index, vou colocar aqui o CSS, beleza? Então, vou colocar ele logo abaixo aqui. Beleza, tá ali. E vou copiar aqui a parte do JavaScript e vou colocar aqui no final, logo depois do app root. Beleza? Então é uma boa prática sempre colocar o JavaScript aí para baixo. Do template inicial aqui, ó, eu vou copiar apenas aqui o viewport, que é diferente do Angular. Vou até colar aqui para você ver, ó. Ele é diferente. Esse cara aqui serve para fazer a tela ficar responsiva, né? Responder melhor ali a diferentes tipos de device. Beleza, finalizado, você não consegue ver nada aqui ainda, então vamos começar a criar aqui a estrutura do App Component. Então eu vou abrir aqui o CSS dele, que eu vou precisar, e aqui o App Component. Bom, vou começar com o header, beleza? Então, o header aqui do HTML mesmo, beleza? Então esse aqui vai ser o cabeçalho da minha aplicação. Estou adicionando uma navbar do Bootstrap, então todas essas classes aqui são do Bootstrap. E aqui é o nome do meu app, beleza? Então já vou salvar ali. Onde está o router outlet? Eu vou colocar aqui uma section, que eu estou usando também, a semântica do HTML5, beleza? Uma tag main e a classe container do Bootstrap. Ela vai ter uma largura fixa aqui minha aplicação. E aqui é onde vai aparecer os dados da aplicação. Daqui a pouco eu vou entrar melhor nessa parte de rotas. E vou colocar um footer aqui, beleza? Classe do Bootstrap, estou falando aqui, ó, mt margin top de 2, né? A segunda medida. Vou dar um padding geral de 2 também e quero centralizar esse texto no centro. Então, se eu vier aqui, ó, você já vai ter visto aí como que está a aplicação. Não apareceu a parte do footer. Daqui a pouco eu vejo o porquê. E para o header, opa, travou um pouquinho. E para o header, eu vou colocar um CSS ali que eu vou definir a altura dele. Header. Vou definir a altura dele aqui de 70 pixels. Então, vou vir aqui em Rig, 70 pixels. Beleza, já vou salvar. Voltar aqui. Agora está aqui meu footer. Por que o footer não estava aparecendo? Eu estou usando aqui ó, a navbar fixa no topo. Então, qualquer rolagem que aconteça, ela vai continuar fixa ali. Então, por isso que o footer não estava aparecendo. Quer ver? Eu vou inspecionar o elemento aqui. Tirar esse cara aqui. Então, se eu vier aqui, ó, o header ele não tinha altura definida para ele. Então, se eu fizer isso aqui, ó, o footer está lá em cima. Ó. Quando eu passo o mouse, você pode ver que ali ficou lá em cima. Então, por isso que eu defini uma altura, essa altura mínima do meu header. Beleza? Bom, agora vamos começar a criar aqui a estrutura da aplicação. Vou falar um pouquinho aqui, um pouco mais do Angular CLI. Então, vou abrir aqui a documentação do Angular. Então, sempre é importante ficar consultando a documentação daquilo que você está usando. Muitas vezes a documentação pode ser ruim, mas a do Angular aqui até que é bem boa. Então, vou vir aqui em CLI Commands. E eu vou usar um comando aqui agora, que é o generate. Cadê esse cara aqui? Então, esse comando ele vai servir para eu gerar.
componentes, classes, services e uma infinidade de coisas aqui, beleza? E o que é o gerar? De fato, ele vai criar o arquivo aqui para mim. Uma maneira é você vir aqui com o botão direito e usar aqui essa parte aqui que foi integrada com aquela extension que eu solicitei de você instalar aqui no Visual Studio Code, mas eu prefiro usar a linha de comando. Então, mostrando aqui para você como que vai ficar. O generate eu posso substituir por G, beleza? Então, ng do Angular, G para gerar. Vou criar aqui 3 componentes. Um vai ser a listagem, onde eu vou exibir as listas, a lista de tarefas, beleza? O task list item vai ser um componente para cada item da lista de tarefa, então eu vou mostrar melhor essa parte de componentização. E meu formulário para cadastrar tarefa nova. Vou ter um service aqui de task, ou seja, onde vai ter ali meus métodos, minhas regras de negócio, onde eu vou adicionar, incluir, excluir uma tarefa, e a minha classe, que vai representar a tarefa. Então, eu vou copiar cada um desses comandos aqui, Ctrl C, vou vir aqui no terminal, vou dar um Ctrl V e rodar todos eles. Então, nesse momento, dá uma pausa no vídeo aí, Vou deixar aqui de novo, dá uma pausa no vídeo. Na descrição do vídeo aqui tem esses comandos também. Roda aí na sua casa para você poder continuar seguindo esse tutorial. Eu vou pausar o vídeo aqui e volto depois que eu tiver rodado também, porque vai demorar um pouquinho. Beleza, terminei de rodar tudo aqui e agora eu vou te explicar um pouco mais a fundo aqui a criação desses componentes, classes, services que eu criei. Bom, aonde que foi parar isso? Eu mandei criar o componente na pasta task, um componente de nome taskList. Então, onde que esse cara vai estar? Ele vai estar aqui em app, então a pasta tasks, beleza? Está aqui meu taskList. E assim para todos os outros 3 componentes, os outros 2 componentes que foram criados, estão todos eles ali, beleza? Pedi para criar também um service, então ele está dentro da pasta shared, então eu tenho task, shared e o task é o meu service, então está aqui, Ele automaticamente já deu o nome de task.service, que é o padrão do Angular, beleza? E eu não precisei colocar aqui, o task.service. E mandei criar uma classe também na mesma pasta de nome task. Então, está ela aqui, beleza? Quando eu crio um componente, eu preciso registrar ele em um módulo. Então, aqui no meu módulo, quando eu rodei aquele comando, ele automaticamente veio aqui. Esse é o módulo principal da aplicação, beleza? Já criou os 3 componentes aqui e já registrou eles aqui no Declarations. Se eu não registrar eles aqui, eu não consigo usar. Beleza? Uma outra coisa é, por que eu criei essa estrutura aqui? Bom, essa estrutura é recomendada pelo time do Angular. Então, se você for lá na documentação, aqui na parte de Style Guide, vamos ver se eu acho ela aqui. Aqui em Style Guide, você vai ver que tem várias recomendações de como você vai desenvolver ali a sua aplicação com Angular. Então, uma das recomendações é organizar ali toda a estrutura da sua aplicação por contextos. Então, eu tenho aqui um contexto de tarefa, então eu organizei dentro dessa pasta aqui de tarefa todos os meus contextos, formulário, lista, o service, a classe, beleza? Então, está tudo num lugar só. Beleza, tudo criado. Próximo passo aqui agora, para fazer isso funcionar, já que não aparece nada aqui ainda para mim, é organizar as rotas da aplicação. Bom, quando eu criei a aplicação, eu falei que eu queria que ele criasse o arquivo de rotas, beleza? Então, é nesse arquivo aqui que vão estar as URLs, aqui é onde eu vou navegar, e qual componente essa URL deve abrir. Então, eu vou expandir essa parte aqui e já vou criar todas as rotas aqui da minha aplicação. Bom, como que eu crio uma rota? A rota ela tem várias maneiras de ser criadas, pode usar lazy load, pode não usar. Então, eu vou da maneira simples aqui, como que você pode começar? É uma aplicação simples, tem 2 telas, então eu não vou precisar ali do lazy load. Eu usaria mais o lazy load e explicaria ele depois se fosse uma aplicação maior. Então, eu vou colocar aqui path, que é a URL que eu quero que ele acesse. Então, na URL vazia, ou seja, aqui sem nada depois aqui, nada depois da barra, qual componente que eu quero que ele abra? Eu quero que ele abra o componente de task list component, que é o cara que eu acabei de criar. Então, ele vai vir e vai abrir esse componente aqui, O único HTML dele que tem até agora é falando que ele está funcionando, beleza? Então, já importei ele ali e aqui eu esqueci de colocar o component.
Então, ó, quando ele cair nessa URL, ele vai abrir aqui esse componente. Então, se eu vier aqui, ó, já deve estar aparecendo lá o Task List Works. Beleza? Bem simples. Próxima rota seria ali para criar uma nova tarefa. Então, eu vou colocar aqui o nome de New. O componente que eu quero que ela abra é o Task Form Component. Beleza? E a última rota da nossa aplicação seria para eu editar uma tarefa. Então, eu vou chamar de Edit. Beleza? E ela vai ter um parâmetro. Então, como que eu coloco o parâmetro na rota? O parâmetro é sempre 2 pontos e o nome que eu quero dar para ele. Aqui eu vou dar o nome de ID. E ele também vai abrir meu formulário, porque meu formulário ele vai se comportar para inclusão e edição. Beleza? Então, se eu vier aqui, ó, colocar New, ó, ele já abriu ali ó, o Task Form. Se eu colocar aqui Edit /1, por exemplo, ele também vai abrir. Beleza? Então, está pronta também a parte de navegação da nossa aplicação. Mas para essa navegação funcionar, eu preciso desse Router Outlet. É aqui aonde que o componente está entrando. Então, se eu vier aqui, ó, vou inspecionar. Não consigo. Agora eu cliquei. Beleza. Se eu vier aqui, ó, então o Router Outlet é o cara que é onde entrou o meu componente, beleza? Então, toda essa parte aqui, ó, ela não é substituída. Isso é muito igual, por exemplo, lá no PHP, se você é programador PHP, você tinha um arquivo para o header, um arquivo para o footer, e cada página sua você ficava incluindo esse cara lá para não ter que repetir. Aqui, como eu estou mexendo com componentes, é um framework de Single Page Application, eu posso colocar esse cara aqui, e esse cara aqui vai me falar aonde a minha rota vai ser substituída. Então, se eu vier aqui, ó, colocar o /new, você vai ver do mesmo jeito ali que todo o resto se manteve, aqui ó, header, a section onde está ali o meu conteúdo e o footer, beleza? Aqui está redirecionando porque eu estou digitando a URL no navegador. Mas daqui a pouco você vai entender que eu não preciso disso. Beleza, então eu vou te falar aqui agora como que eu consigo navegar de uma página para outra. É bem simples. Então, a minha tela inicial é o aplicativo de lista, né? Então, é o componente de lista. Então, eu vou vir nele aqui, vou abrir ele, vou começar a montar uma pequena estrutura dele aqui. Então, eu vou colocar aqui um título, vou colocar uma linhazinha ali e vou colocar um botão. Então, eu vou escrever aqui, ó, button, beleza? Esse botão vai ser do tipo button. Eu vou ter aqui as classes do Bootstrap. Então, eu vou ter aqui, ó, essas classes aqui, ó, de botão, beleza? E eu também estou colocando um margin bottom de 2, ou seja, tudo que está abaixo desse botão aqui, eu quero que ele dê uma distância de 2 ali, que é o que o Bootstrap considera. E aqui eu vou escrever nova tarefa. Vou salvar. O botão já vai aparecer na tela aqui, ó. Beleza? Se eu clico não acontece nada. Então, como que eu posso navegar aqui para a parte lá do formulário? Então, aqui eu vou usar o que o Angular chama de Router Link. Então, eu vou colocar aqui, eu vou usar aqui a facilidade da minha extension. Então, eu vou colocar aqui, ó, já criou para mim o Router Link. E eu quero que ele vá para a rota New. Então, eu não preciso desse cara aqui, porque eu estou no link normal. Então, ao invés de eu usar um href do link ou qualquer outra coisa aqui no botão, por exemplo, implementar um onClick, alguma coisa assim, eu não preciso. Eu só preciso colocar esse Router Link e ele vai fazer o papel da navegação aqui, ó. Então, quando eu clicar, ele foi lá para a página New. E você pode observar, ó, que a tela nem deu refresh. Então, quando eu vou e volto, ó, ele está navegando para lá. Ah, e se eu quisesse passar um parâmetro? Bom, note que eu estou entre colchetes. Daqui a pouco, na hora que eu fizer a parte de edição, você vai ver melhor isso. Mas pode notar que eu estou entre colchetes. Então, isso aqui é um array. Se eu quiser passar um parâmetro, ó, eu posso colocar aqui qual seria meu parâmetro. Por exemplo, aqui, ó, vamos supor que seria a rota de edit, né? Porque a new não tem parâmetro. E eu estou passando o parâmetro aqui que seria o ID 1. Então, quando eu clicar aqui, ó, ele já montou lá para mim. Então, cada vírgula que eu coloco aqui não vai funcionar, mas eu vou colocar só para você ver, ó, teste, vírgula. É uma partezinha da URL que ele vai montar lá. Então, eu vou salvar aqui. Vou voltar. Então, se eu clicar, ó, ele deu erro.
porque a rota não existe, mas olha, ele tentou montar edit/teste/1, beleza? Então isso aqui vai facilitar muito a sua vida aí na hora de criar toda a sua navegação. E aqui no meu App Component, como eu tenho um link, ó, vou colocar aqui também. Vou colocar o path inicial, ou seja, sempre que o usuário clicar ali na parte da logo, eu vou redirecionar ele para a tela inicial. Então, se eu clicar aqui em nova tarefa, se eu clicar aqui, ó, ele volta para a listagem. Então, bem simples essa parte de roteamento, navegação, beleza? Não vai fugir muito disso. Tem coisas mais avançadas de roteamento, mas essa ideia aqui é para você que está começando, beleza? Então, espero que você tenha gostado dessa aula. Na próxima aula eu começo a falar de outras coisas do Angular. E é isso. Não deixa de deixar aí o seu comentário, seu feedback. Curte esse vídeo e compartilhe ele aí, que ele com certeza vai ajudar outras pessoas. Beleza? Então, valeu, até a próxima aula.